Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, hoje para abordarmos o tema As palestras de uma República Obscura. Então, todos sabemos que, posteriormente ao exercício da presidência da República, todos os presidentes eles têm de praxe realizarem palestras no exterior. E, por meio delas, dentro do ações republicanas, eles recebem para prestar essas palestras. Entretanto, nós temos algumas preocupações sobre o âmbito da ética e da moral, que muitas vezes o país ele se encontra onde se encontra porque foram rompidas algumas premissas, que salvaguardavam a ética e a moral. Vamos ver aqui, buscando lá do governo do Fernando Henrique, tá? Algumas questões importantes. Vamos lá. Então aqui, essa aqui é lá da revista Fórum, tá? Então aqui nos revela que o Fernando Henrique, lá em 2002, por intermédio lá do seu assessor lá, o Jovelino Mineiro, ele reuniu no Palácio do Planalto 12 empresários, ao qual o Emílio Debrecht lá estava, e pediu, passou o chapéu, regados a champanhe, de US$ 150 cada garrafa, enfim. Afinal de contas, com todo o respeito ao ex-presidente, mas ele é um bom vivan. Ele gosta da boa champanhe, assim como todos que por lá passam, A grande maioria, Então, gosta da champanhe, gosta do luxo, até que ele tem apartamento lá em Paris. Resta essa sombra ainda lá, a questão de quem comprou aquele imóvel lá em Paris. Mas, resgatando aí, essa reunião que teve em 2002 lá no Palácio do Planalto, com dois empresários. Empresários do quê? Empreiteiros, Porque quais são os empresários que prestam? Empreiteiros ou banqueiros. É que, como as coisas são colocadas em sigilo, muitas vezes a gente não sabe quem foram as pessoas que lá estiveram. Mas foram dois empresários. E lá nessa ocasião, foi acertado, ele pediu para os empresários, esses 12 empresários, custearem lá 7 milhões, que seria para abrir o seu instituto, a sua fundação lá no caso, Ou seja, qual o interesse do grande empresariado, das grandes empreiteiras, de fornecer via palestra, ou seja, olha a palestra, aí é que tá. Eles iam dar o dinheiro que ele ia receber via palestra, ou seja, ele ia ser pago para ser colocado esse valor no instituto, para a abertura do instituto. Então, resta essa pergunta, Brasília é um balcão de negócios para as palestras? Porque desse texto, dessa reportagem da revista Fórum, relata aqui a questão da fazenda que o Fernando Henrique comprou, dos valores, quer dizer, então, como, ele poderia ter arrecadado dinheiro, porque o Fernando Henrique, para quem não sabe, ele o pai dele era militar, ele nunca foi rico, tá certo que ele foi professor universitário, lecionou no exterior, mas causa estranheza, Quer dizer, então o próprio ato aqui, na minha percepção, de o presidente ele fazer um jantar no Palácio da Alvorada e pedir dinheiro para os empresários que mantêm contrato junto ao governo federal, isso aí já é uma excrescência, Então é sem ética, na minha modesta opinião. E o que acontece? Quando se fala em divisão de renda, que hoje em dia se fala divisão de renda, divisão de renda é para ele, Porque como um bom vivan, com todo respeito, ele tem relações até hoje, as questões da compra da fazenda lá de Bocutatu, em São Paulo, são obscuras. Existem alguns documentários que posteriormente agora eu vou passar, Então eu acho que não é salutar para a nação ter presidentes, assim, pessoas que não têm ética, porque para mim, na minha opinião, isso aí não tem ética. Então eu não tenho, é uma pergunta, mas é quase assim um cabal, Brasília, lá, o Palácio do Planalto,
é um balcão de negócios, onde o que os presidentes que por lá passam, eles se beneficiam posteriormente ao deixar o cargo por intermédio de palestras que os empreiteiros pagam. Essa aqui é uma reportagem da revista Fora. E esse cidadão aqui foi um, né, e com todo respeito, para mim foi um dos precursores a essa coisa que ficou o Estado brasileiro, porque é uma pessoa agradável de conversar, uma pessoa intelectual, mas entretanto ele não fez jus ao cargo, na minha modesta opinião. Tendo essas atitudes de pedir dinheiro para empreiteiro, para fundar lá a sua fundação, e fora a questão das propriedades, né? Para mim também não é uma coisa muito ideal. Então o Instituto das Palestras, será que ele é usado para que o mandatário, né, na presidência da República, ele receba por aqueles serviços prestados dos empreiteiros posteriormente à sua saída da presidência da República? Será isso? Né? Então vamos ver aqui, para não, aqui ó, independente de quem seja, tá? Aqui ó, Lula realizou 30 palestras para empresas investigadas na Lava Jato. E lembrando, né, o Odebrecht também, tá lá, o Odebrecht dava dinheiro pro Lula. Então são situações assim, ó, não é o A, não é o B, é o alfabeto todo, né? Então assim, ó, o Fernando Henrique fez reunião lá com os empresários, bolsou 7 milhões, assim, ó, é o que tá ali, né? Porque a gente pode falar porque isso é tudo sigiloso, né? Às vezes não sabe nada, né? Então aí o Lula, aqui, ó, realizou palestras, né? Depois teve investigação, mas infelizmente, como o poder do presidente da República, ele nomeia tudo, né? Ele nomeia diretor da Polícia Federal, ele nomeia ministro do STF, ele vai nomear ministro do STJ. Então, como é que a gente vai crer em uma república onde qual os mandatários que por lá passam, eles recebem dinheiro das empreiteiras que prestam serviço para o governo federal? Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver com isso? Com o que nós temos a ver com isso? Essa é a pergunta. A pergunta é a seguinte: você acha que o empresário ele vai dar dinheiro sem não receber antes? Não existe almoço de graça, né, gente? Então, quando lá no ato das estações, das estações lá, das obras que têm que ser feitas, existem aditivos. E isso aí está amplamente divulgado. Porque é óbvio que é através do superfaturamento que eles vão tirar dinheiro, porque o empresário ele não vai tirar dinheiro do bolso dele para dar para quem quer que seja. E vai receber por caixa 2, como todo mundo já sabe, né? E vai, e assim, a Fernando Henrique fez palestras, o Lula fez palestras também. Agora, não me cabe, porque eu não sou autoridade pública, para saber se embolsaram ou não embolsaram. É só uma coisa bem assim, síntese, né? Tem uma. Podem pegar aí em questão do Lula, pode ver no YouTube aí. O Hélio Bicudo, o Hélio Bicudo é fundador do PT. Ele disse não sabe de onde que o Lula, como é que ele ficou milionário. Aí eu pergunto, será que é por causa dessas empreiteiras aqui? Que pegava dinheiro das empreiteiras? Não sei, não sei. Então eu acho assim, ó, eu penso, para que a gente possa, para que nós possamos ter uma sociedade mais uniforme, tem algumas coisas que não podem existir mais. Como é que todos os ex-presidentes, agora vamos ver aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Michel Temer, também. Palestra. Agora, tem como provar que ele ganhou algum dinheiro, que os empresários também, a exemplo do Fernando Henrique e a exemplo do Lula, financiaram ele nessas palestras? Né? Quem é que perde? Eu e você. Porque quem é que vai pagar a conta final através de impostos? Quem é que vai pagar a conta de uma saúde deficitária? É eu e você. Você que paga o seu IPVA, você que tem o seu salão de beleza vai pagar aquele ISSQN, que hoje tudo tu paga. Por quê? Quem é que vai pagar? Porque
Da onde que sai o dinheiro para pagar as empreiteiras, os grandes empresários, o juros bancário? Vai sair do seu bolso, através dos impostos. Aí, contratos superfaturados, juros para o sistema financeiro altíssimos. Quem é que paga? Você. Por quê? Porque eles, bem ou mal, estão sempre ganhando. Sempre ganham. É na minha modesta opinião. Você pode ver. É a Fundação Fernando Henrique, tem Instituto Lula, não tem? Tem, né? Eu não sei se o Michel Temer também tem, porque tudo é ONG. O que é? Isso aí são ONG, não pagam impostos, né? Entre aspas, não sei como é que eles cadastraram lá, quando vê não pagam impostos, mas recebem via fundação, recebem via institutos e estão recebendo. Estão sempre recebendo. Né? Então são coisas assim, o Michel Temer, tem como eu saber se ele recebeu? Não tem, porque é tudo nomeado. Quem é que nomeia diretor da Polícia Federal? Quem é que nomeia ministro da Justiça? Quem é que nomeia ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem é que nomeia ministro do Superior Tribunal de Justiça? Presidente da República, com aval do Congresso. Entenderam? Então, é óbvio que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque muitas vezes a gente não sabe. Que, a exemplo, ó, Fernando Henrique Lula é fato. Agora, quem é que pagou essas palestras do Michel Temer em Nova York? Quem foi? O empresário tirou do bolso de bonito. Ah, eu vou dar um. Vou pagar uma palestra lá pro Michel Temer pelos lindos olhos do Michel Temer. Eu não sei, eu penso que não. Porque isso aí é uma sequência. É Fernando Henrique, Lula, Michel Temer. É uma sequência. Porque o sistema está contaminado. O sistema está contaminado. Aí vamos ver, para não dizer que a gente também não. Que a gente é imparcial. Então vamos aqui, ó. Bolsonaro. Bolsonaro dá palestras em seminários sobre o meio ambiente e sustentabilidade nos Estados Unidos. Depois que ele deixou da presidência da República. Aí a gente questão assim, ó, uma leitura de legalidade, não há problema algum, né? Ele dá palestra, as pessoas vão lá e pagam. No caso do Lula ali, é que, mais uma vez, assim, ó, eu estou falando do Lula porque são dados que a gente consegue achar com mais facilidade, tá? O Lula ganhava 200 mil, ele ganhou 200 mil em cada palestra, ele fez 30. Tá? Então aí, eu não sei quanto que o Bolsonaro ganhou, quanto que o Michel Temer ganhou, até o Fernando Henrique, naquela palestra, a gente sabe, ganhou 7 milhões, né? Porque os caras repassaram para receber, para poder fundar a sua fundação lá. Então, assim, a gente não precisa mais de lideranças, né? Ou se quebra essa prática danosa para a população, porque tudo que entra para eles vai faltar para você. Independente A, B ou C. É isso aí que nós temos que ter essa consciência. Não é, são todas assim, ó, é uma sequência. Iniciou, porque para mim, com todo respeito também, não estou denegrindo a imagem de ninguém, o pior deles é o Fernando Henrique que iniciou. Porque o Fernando Henrique foi ele que deu o caminho. Ele que mostrou. Ó, vamos fazer assim. Então, porque assim, ó, eu não posso dizer que o dinheiro que alguém pagou lá pelas palestras do Bolsonaro é oriundo de superfaturamento de alguma empreiteira que atuou no governo dele. Eu não tenho como dizer, porque não sai. É que nem do Michel Temer, não sei. Agora, do Fernando Henrique e do Lula, tá? Como tem, a gente consegue acessar, tem. Então, são coisas assim, ó. Isso aí, você acha que isso aí é algo digno de uma pessoa que se diz presidente, que se diz preocupado na divisão de renda, que se diz preocupado com a população? É óbvio que não. Se o Palácio do Planalto, se Brasília é um balcão de negócios, alguém vai perder. Quem? Eu e você. Você no seu imposto de renda aí, né? Não recolhe imposto de renda? Olha, né? Até 3 mil tá recolhendo ainda, né? Então, quem é que perde? Eu e você, eu. Eles só ganham. Não tem nenhum deles miserável, né? Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Agora eu vou colocar um vídeo aqui para que nós possamos de um documentário que foi feito sobre a questão do Fernando Henrique, que pega um pouquinho também do Lula ali, né? De uma forma muito branda, né? Só um momentinho. Com certeza teve ajuda de caixa
oficial e não oficial. Se ele soube ou não, eu não sei. De olho nos ruralistas, está lançando seu primeiro livro, em parceria com a editora Autonomia Literária. Seu personagem principal é Fernando Henrique Cardoso, em sua face agrária, a de quem criava touros em Minas Gerais e tem hoje um canavial em Botucatu, no interior paulista, em área de mananciais. Destacar aqui outro personagem desse livro, o pecuarista Jovelino Mineiro, chamado carinhosamente por Fernando Henrique de Nê, antigo sócio de Beatriz, Luciana e Paulo Henrique Cardoso, na fazenda em Minas. Foi ao lado de antigas terras dele que a família de FHC comprou as fazendas onde está o canavial. Foi de Jovelino também a ideia de levar a Fundação FHC para o mesmo prédio onde fica a Sociedade Rural Brasileira, em São Paulo. E foi ele quem organizou o jantar no Palácio da Alvorada, que angariou recursos para o Instituto, depois Fundação FHC. Um dos participantes daquele jantar era Emílio Odebrecht, sócio de Jovelino Mineiro, numa empresa de genética. O advogado de Fernando Henrique já representou ambos, Jovelino e Emílio, em uma assembleia dessa empresa. O livro O Protegido conta histórias de amizades e uma história de omissão. Ao contrário de outro ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por um sítio de 3 hectares em Atibaia, Fernando Henrique consegue ficar longe dos holofotes. A imprensa brasileira não se interessa, por exemplo, pela desapropriação feita pela Prefeitura de Botucatu de uma das fazendas da família Cardoso por R$5. Sim, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para construir uma represa. A fazenda remanescente será valorizada com esse empreendimento. Bom, pessoal, então a pergunta é: qual a sua opinião? Você acha que todos esses que por lá passam pelo Poder Executivo Federal, eles devem continuar com essa prática de estarem fazendo palestras depois que saem do cargo? Pelo âmbito que é da legalidade, sim, é legal, não é ilegal fazer palestra. Mas eu acho que é imoral, principalmente quando recebem, né, ou chamam, né, os empreiteiros, direto ou indiretamente, para que os empreiteiros que têm grandes negócios com o governo federal façam doações, né? Aí vai entrar o quê? O aditivo nas obras, né? É por isso que a obra da sua rua, ou a obra, isso aí, a gente está colocando num macro, né, a nível federal. Macro a nível federal. Mas é tudo assim, por isso que a sua rodovia, a sua rua também, o município, porque tudo tem. Por que sai mais caro? Será que também não tem uma forma de patrocínio, de palestra, alguma coisa? A gente nunca sabe. A gente não pode dizer que nem que sim, nem que não. Por enquanto que houver esse modelo estiver implantado, que é esse de palestras e tantas outras coisas que nós vimos nessa república. Os únicos que vão ser, que no caso serão prejudicados, será eu e você. O seu filho, você vai continuar pagando o seu IPTU, você luta para conseguir a sua casa, paga toda a vida o IPTU. Muitas vezes a sua rua nem tem melhorias, né? Passa anos a fio sem nenhuma melhoria. Você vai pagar o seu IPVA do seu carro, sendo que você pagou, o governo muitas vezes nunca deu um centavo para comprar o seu carro. Você que tem o seu pequeno negócio, que o governo nunca deu também um centavo para nada, mas ele lá está tributando. Então é um momento de inflexão, né? E perguntar, vamos nos perguntar, qual é a nossa opinião? Será que nós achamos que esse instituto de palestras deve continuar pelos futuros presidentes que irão ocupar o Palácio do Planalto? Eu penso que não. E vocês? Muito obrigado e até mais.